Como eu já venho comentando com você nos últimos dias, eu estou distribuindo, ou seja, nesse momento eu estou aumentando a exposição em caixa dentro da minha carteira. Nesse momento eu tenho um pouco mais do que eu havia comentado com você na semana passada, que eu tinha cerca de 38%. Vou te mostrar qual que é o ativo que eu realizei e quais são as regiões que eu estou realizando um pouco mais, para que eu proteja um pouco o meu capital. Afinal de contas, a gente subiu bastante de uma maneira muito forte dentro do mercado cripto. Esse é aquele momento que a gente deve olhar para estratégias de proteção. Eu vou te explicar através de dados o porquê que eu estou me protegendo nesse momento. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, a gente vai passar exatamente por Ether, porque Ether foi o ativo que eu realizei. Por que eu estou realizando mais posições em Ether, por exemplo? Por que eu estou aumentando a minha exposição em dólar nesse momento? É exatamente por conta das realizações de lucro que nós estamos tendo. Quando a gente olha para a Ether ali, a gente vê que as realizações de lucro elas foram realizações bem consistentes, realizações feitas por players bem maduros, aonde a gente chegou a ter realizações ali na casa de bilhões de dólares. E quando a gente olha para os últimos dias, a gente continuou tendo algumas realizações acontecendo, tá? Essas realizações aqui são sinais de que grandes players ainda têm interesse em sair do ativo. Se grandes players têm interesse em sair do ativo, eu também quero sair do ativo. Entenda, fases de distribuição e fases de acumulação não são fases que elas acontecem em um único dia ou em uma única semana. É um movimento que ele pode se estender durante meses. Tem fases que a gente vê durante alguns meses se estendendo. Depende da quantidade de players que querem sair dentro daquela região. Mas para mim, o fato é, quando a gente chega dentro dessas zonas de distribuição, eu, Guitelis, procuro por distribuição. Eu, Guitelis, procuro por preservar o meu patrimônio. Olha só. O lance da gente enriquecer, ele é super simples. Você só precisa saber fazer dinheiro, multiplicar dinheiro e preservar dinheiro. Se você não respeitar nenhuma dessas três regras, você não vai conseguir atingir a sua liberdade financeira. Para mim, a ponta mais importante é a preservação de capital, a preservação de dinheiro. Você fez dinheiro, você multiplicou, você tem que saber preservar. O famoso colocar o seu lucro no bolso, tá? Infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem fazer isso. Tem pessoas que são muito boas em comprar, mas péssimas em vender, beleza? Eu sempre procuro realizar e caso eu faça uma realização, o mercado volte a subir, a gente vai reentrar em outros ativos, não tem problema nenhum. Lembre-se que o mercado ele anda em ondas, ele sempre nos dá momentos de entrada e momentos de saída também, beleza? Entendendo que houve essas realizações em Ether, quando a gente parte ali para o price action de Ether, por exemplo, a gente formou um canal lateral aqui e a gente fez esse rompimento para cima. Um dos movimentos que a gente pode acompanhar é exatamente o que os traders do curto prazo eles vão fazer. A gente sabe que os traders que acumularam aqui, as pessoas que estão operando no curto prazo, elas vão procurar por distribuições dentro das resistências de Fibonacci. A gente bateu dentro da primeira resistência de Fibonacci aqui, que foi 0,382 de Fibo, e a gente já começou a ver alguns sinais negativos dentro de um gráfico de 4 horas. Afinal de contas, nós estamos olhando para o curto prazo. A gente formou um topo mais alto do que o topo anterior, com uma divergência no RSI, um topo mais baixo do que o topo anterior, sendo que a gente teve um aumento de volume dentro dessa região. Esse aumento de volume dentro dessa região com essa divergência começa a me mostrar sinais de que traders estão saindo no curto prazo. E olha só, se a gente tem dados de que o médio e longo prazo tem pessoas distribuindo, pessoas que querem sair do jogo nesse momento, que aceitam vender, realizar os seus lucros, colocar bilhões no bolso, a gente sabe que o médio e longo prazo ele não está muito saudável. E aí, quando a gente parte para o curto prazo, que é onde a gente tem as maiores movimentações com consistência, né? Não quer dizer que vai ser o direcionamento do mercado, mas aonde a gente tem um mercado mais volátil. O mercado ele se movimenta em ondas e dentro dos time frames diário, a gente tem muito mais ondas do que nos gráficos... dentro dos gráficos intradiários, a gente tem muito mais movimentações do que nos gráficos diários.
Bom, entendendo isso daqui, a gente sabe que os traders eles vão realizar em alguns momentos, tá? E para mim, quando a gente chega dentro das resistências de Fibonacci, são os pontos onde os traders vão vender. A gente só vai buscar dentro do price action ali para entender se eles estão vendendo mesmo ou não. E conforme a gente teve esses sinais aqui que eu comentei com você, nós estamos vendo que traders já estão vendendo. Ou seja, se traders estão vendendo dentro dessa movimentação e se quem está constituindo essa movimentação são as pessoas do curto prazo, eu também vou procurar por vendas aqui. Então, Ether é um dos ativos que eu realizei e eu tenho interesse em realizar dentro dessa região. Algumas das minhas carteiras que estão entrando em proteção nesse momento, elas estão vendendo Ether dentro dessa região, exatamente aqui onde eu estou gravando o vídeo para você nesse momento. O preço ele pode continuar subindo? Sim, ele pode continuar subindo. Se ele continuar subindo, a gente fará novas vendas mais em cima. Afinal de contas, quando eu olho para os dados de médio e longo prazo, as coisas não estão muito saudáveis. Olha só. Quando a gente avalia todas as carteiras ali de Bitcoin, a gente está vendo um aumento da distribuição das carteiras de Bitcoin. Entenda, para que a gente tenha movimentos saudáveis, a gente precisa que o mercado suba com essas bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas significa que as pessoas estão acumulando. Isso são as fases de consenso de acumulação. Quando a gente tem um consenso de acumulação, é mais favorável para o preço do Bitcoin continuar subindo. Entenda que o Bitcoin ele acaba sendo a nossa bússola do mercado. Se ele é a nossa bússola e os dados para ele estão começando a ficar críticos, a gente deve começar a olhar por estratégias de proteção. Não é o momento de acreditar que a alta é infinita, não é o momento de buscar altas assimetrias na sua carteira, é o momento de proteger o lucro que você fez, simples. Vai chegar um determinado momento que a gente vai olhar para novas compras, mas as compras não é exatamente agora. Pode ser que essas compras comecem a acontecer amanhã, se os dados começarem a virar. Se os dados começarem a mostrar que há uma acumulação de big players, a gente vai acumular. Isso pode acontecer de hoje para amanhã. Só que enquanto isso não acontecer, a gente precisa olhar para estratégias de proteção. Bom, entendendo que as carteiras estão intensificando a sua distribuição ali, a gente sabe que essas realizações de lucro são realizações que constituem topos, seja topos cíclicos ou seja topos periódicos. Uma coisa é fato, hoje nós estamos dentro de uma região de topo. Não pague para ver se isso é um topo periódico ou se isso é um topo cíclico, tá? Porque se isso for um topo cíclico, a gente pode ver quedas bem mais agressivas do que nós estamos vendo aí, inclusive muito mais forte do que nós tivemos no começo de 2024. Então, uma recomendação que eu dou para você é não pague para ver se isso é um topo cíclico ou não. Entenda que é uma região de topo, aplique estratégias de proteção, saiba ter caixa para que você possa recomprar as quedas. Olha só, a beleza de você aplicar uma estratégia de proteção é simplesmente você dolarizar uma parte do seu capital que está exposto dentro do mercado para que você possa recomprar nas quedas, para que você possa acumular bons projetos em bons preços, para que você consiga comprar as quedas. Quedas dentro de altcoins, elas são muito fortes e saiba que se você não tiver caixa, você não consegue aproveitar a assimetria das altcoins. Para que você consiga aproveitar isso, você precisa ter feito a lição de casa, que é preparado um caixa quando a gente começa a mostrar sinais de reversão dentro do Bitcoin. Depois que a gente tiver quedas e alta realização de prejuízo, depois que grandes players começar a voltar para o jogo, a gente volta para o jogo das altcoins e a gente captura movimentações como eu já mostrei aqui para vocês que no último mês a gente capturou dentro da carteira rumo ao milhão. Tiveram posições que subiram 250% em questão de 30 dias. Tiveram vários ativos que subiram 100% em questão de 30 dias. Esses lucros foram realizados e agora nós estamos nos preparando para as próximas compras. Afinal de contas, proteção significa fazer o dever de casa para que você tenha dinheiro para fazer novas compras lá na frente, beleza? Bom, enquanto essas realizações continuarem, enquanto a gente vê o long term holder, o investidor de longo prazo de Bitcoin vendendo as suas posições, a gente vai ficar num cenário mais cauteloso. Ou seja, quando a gente tiver uma reversão disso daqui, se o long term holder voltar a acumular amanhã, a gente vai voltar a acumular também. O que nós estamos fazendo é simplesmente seguindo os dados, seguindo o que esses grandes players eles estão fazendo nesse momento, tá? Entendam, essas realizações de lucro que nós estamos tendo são as maiores realizações da história.
Para que a gente possa se sustentar, para que a gente possa ter novas altas, para que o mercado volte a subir, a gente precisa de uma das duas coisas acontecendo. A primeira coisa é o long term holder, é esses investidores de longo prazo, eles pararem de vender. Eles pararem de constituir toda essa pressão de venda, toda essa realização de lucro que eles estão fazendo, que vai lá na casa dos bilhões e bilhões de dólares. Essa é a primeira coisa que pode acontecer para que a gente volte a subir. A segunda coisa que pode acontecer para que a gente volte a subir também é que o varejo ele volte a entrar com força. Se o varejo voltar a entrar com força, ele vai conseguir absorver toda essa venda do investidor mais maduro, do investidor de longo prazo ali. E quando a gente olha para as métricas, a gente não está vendo o varejo chegando. Pior, a gente está vendo o varejo saindo. Se a gente começar a analisar o número de novos inscritos dentro dos canais de YouTube que falam sobre cripto, a gente está tendo uma diminuição nesse momento. Isso significa que o varejo não está chegando no mercado. Aqui nós estamos fazendo uma análise social. Olhe para o ciclo passado e veja que no ciclo passado a gente teve altas realizações de lucro acontecendo e mesmo assim a gente viu o varejo entrando em seguida. Ou seja, o mercado ele conseguiu se sustentar, ele conseguiu subir mais um pouco durante um período. A partir do momento que o varejo ele começa a sair do jogo, que a gente tem alta realização de lucro, isso acaba sendo muito perigoso. Por conta disso, a gente tem que olhar para estratégias de proteção nesse momento. Não só olhando ali para o número de novos inscritos, né? Muitas pessoas vão questionar, tá bom, mas a pessoa não está indo se inscrever no canal do YouTube. A gente pode fazer uma análise utilizando todas as redes sociais, utilizando todos os dados que a gente tem para entender se as pessoas elas estão procurando por conhecimento em cripto ou não. Se tiver procurando por conhecimento em cripto, seja uma diquinha da próxima gema que vai explodir, seja uma diquinha de como ficar milionário da noite pro dia, se essa pessoa estiver procurando alguma coisa na internet sobre cripto, a gente consegue ver através do risco social, que é exatamente uma métrica que vai buscar exatamente toda essa pesquisa que nós temos na internet. A gente vai olhar para YouTube, a gente vai olhar para Twitter, a gente vai olhar para o Google, vai olhar para onde que as pessoas estão pesquisando. E olha só, quando a gente olha exatamente essa métrica social, a gente está vendo ela caindo, ou seja, subimos de uma maneira muito forte aqui, ou seja, muitas pessoas entraram, né? O varejo entrou nesse momento, só que agora há uma diminuição nessa métrica. Isso significa que há uma diminuição das pesquisas. Isso é o sinal de que o varejo ele não está procurando por Bitcoin nesse momento. Então, a gente tem duas opções para que a gente volte a subir de uma maneira saudável, para que o Bitcoin ele volte a buscar novos patamares, para que a nossa bússola do mercado deixe o mercado livre para ele andar. E essas duas coisas ou os investidores maduros eles voltam a comprar, ou o varejo ele volta a entrar no jogo. Nesse momento, nenhuma das duas coisas estão acontecendo, ou seja, esse é o momento que a gente deve ter sim caixa, esse é o momento que a gente deve estar protegido. Entenda, não é 100% vendido, é apenas uma proteção, apenas uma formação de caixa para que você possa recomprar mais barato caso a queda ela venha machucar muito o mercado. Não queira estar 100% posicionado caso a gente tenha grandes quedas aí pela frente, beleza? Bom, entendendo isso, entendendo que o varejo não está no jogo e que o investidor de longo prazo ele também não está no jogo, cara, não tem o que a gente faça. A gente precisa buscar por estratégias de proteção. A gente precisa preservar o nosso dinheiro. Sem falar que nessa última movimentação, muito do supply, né, muito Bitcoin, ele foi passado para a mão de investidores de curto prazo. Investidores de curto prazo são grupos de entidades que não sabem lidar com as quedas. A gente já viu isso acontecendo no começo de 2024. Passamos muito supply para a mão dos investidores de curto prazo e a gente viu eles vendendo no prejuízo. Quando houve uma grande diminuição no supply na mão desses investidores, que aconteceu ali por setembro de 2024, a gente viu o mercado ficando leve para que ele pudesse subir de novo. Depois a gente sobe de novo e a gente vê mais uma vez o supply aumentando na mão dos investidores de curto prazo. Ou seja, enquanto também não houver uma diminuição do supply na mão desses investidores aqui, a gente não tem o mercado leve para poder subir. Se a gente não tem o mercado leve para poder subir, a gente precisa focar em estratégias de proteção. Veja como esse grupo de entidades eles demoram muito para entrar no mercado.
Se a gente olhar ali, ó, desde novembro de 2022, só tinha uma diminuição do supply na mão desses investidores, porque eles acreditavam que, por exemplo, o Bitcoin fosse parar em $12.000. Ele não foi parar em $12.000. Esses caras só foram voltar a acumular, a comprar quando o Bitcoin já estava em $40.000. E eu não sei se você sabe, aqui foi exatamente a data de aprovação dos ETFs, ou seja, investidor de curto prazo só voltou a acreditar que Bitcoin ia subir quando a gente teve aprovação de ETFs, tá? Mas entenda, a gente precisa que o mercado comece a ter informações mais positivas, menos realização de lucro. Acúmulo pelos investidores mais maduros, diminuição do supply na mão das pessoas novatas, o varejo voltando para o jogo, para que a gente possa subir de uma maneira mais saudável. Você, como um investidor, você tem que se expor no mercado quando a gente tem um baixo risco. E você deve preservar o seu capital quando a gente tem um alto risco. E o baixo risco são quando investidores maduros estão entrando no jogo. E não quando eles estão saindo do jogo. Quando eles estão saindo, a gente tem um alto risco envolvido. Bitcoin pode subir mais um pouco? Sim, pode subir, mas entenda que a gente tem um risco nesse momento. Se a gente tem o risco, a gente deve formar uma posição em caixa, e esse caixa não precisa ser 100% da sua carteira. Não é 100% vendido ou 100% comprado, é simplesmente uma estratégia que você vai aplicar, beleza? Bom, entendendo isso, a gente olha para o price action do Bitcoin, a gente vê que o Bitcoin ele também está no topo do canal. Eu comentei com vocês já na semana passada que para mim os $100.000 iria ser uma região de realização. Não é à toa que eu realizei mais uma vez na minha carteira. Só que eu não realizei em Bitcoin, eu realizei em Ether porque eu tenho muito mais Ether na carteira do que Bitcoin nesse momento. Afinal de contas, a gente está vendo a dominância do Bitcoin caindo, então nesse momento eu preciso ter mais Ether ali na minha carteira do que Bitcoin. Só que saiba que eu estou realizando, essa é a região que eu comentei que eu iria aumentar o meu caixa dentro da minha carteira. E sim, eu estou aumentando o caixa dentro da minha carteira. Olha quantas vezes a gente já veio nos $100.000 e os $100.000 tem se mostrado uma região de alta negociação. Ou seja, aqui eu vou realizar mais um pouco, aqui eu vou vender mais um pouco e vou ficar protegido. Não gostaria de ver Bitcoin perdendo a base desse canal. Se a gente ver Bitcoin vindo abaixo dos $90.000 ali, as coisas estarão muito críticas, né? A gente terá grandes reversões de tendência na nossa frente. Eu quero que o mercado suba nesse momento, porque quando o mercado sobe eu consigo fazer dinheiro, consigo multiplicar dinheiro. Eu não quero que o mercado caia do mesmo jeito que você não quer. Mas eu respeito dados, não é aquilo que eu quero ou aquilo que você quer que o mercado vai seguir. O mercado toma as decisões dele e ele vai para a direção que ele quiser. Nós, como investidores, só temos que analisar e seguir o mesmo direcionamento que ele. Bom, se você quiser copiar e colar a minha carteira, todas as minhas decisões de compra e de venda, eu recomendo que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página. Nessa página aqui, ó, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, vou te explicar que é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V nas minhas decisões, tá? Você vai ter acesso a uma plataforma exclusiva minha, junto com um app exclusivo meu para você receber as notificações do seu celular. Aqui tem o resultado de alguns clientes, R$70.000 ali, $4.000, R$25.000. Vários resultados estão aqui nesses prints. Se você tiver qualquer dúvida sobre a carteira Rumo ao Milhão, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Lá no atendimento nós vamos sanar as suas dúvidas. Mas entenda que a carteira Rumo ao Milhão ela não é uma carteira engessada, não é uma lista de 10 bons ativos e não é uma carteira 100% vendida nesse momento. Porque afinal de contas a gente terá oportunidades mesmo dentro de um bear market. Ou seja, se a gente for iniciar um bear market pela frente, haverá oportunidades, que são oportunidades de exposições no curto prazo. E isso tudo será capturado dentro da carteira Rumo ao Milhão. Então, se você quiser copiar e colar as minhas decisões, entre para a carteira Rumo ao Milhão no primeiro link da descrição, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!